E o Fala de Povo dessa semana recebe Luiz Louro, ele que é cofundador e diretor do Instituto Desenvolver. Luiz, muito obrigada por receber a gente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar, eu quero saber um pouquinho assim, quem é o Luiz Louro? Como que ele começou nessa questão do projeto, do Instituto, se envolveu com a educação? Te apresenta para nós, por favor. Bom, primeiro eu que agradeço o convite de poder conversar um pouco com vocês, então, e trazer um pouco dessa história, né? Falar um pouquinho da minha trajetória e também do Instituto Desenvolver, que eu acredito que tem um trabalho importante aí pela inovação de todo o Vale do Paranhana. Eu sou professor, trabalho com língua portuguesa, hoje estou professor do ensino médio, mas eu já trabalho com anos finais do ensino fundamental há alguns anos já. E acredito que essa é a essência, assim, de tudo que eu faço. Então, ao longo da minha caminhada, né, me formei em letras na Fevale em 2016. Eu comecei a dar aula logo depois já na rede pública. Sempre gostei muito de trabalhar com adolescente. Logo depois que eu concluí a graduação em letras, eu comecei a fazer pós-graduação. Primeiro em formação de leitores, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Desde criança eu devorava livros. Então, uma área que eu gostei bastante, né? Formação de leitores. Mas eu sempre tive um viés de atuação política também na minha vida. E sempre gostei muito da área de gestão pública. Então, no meio desse processo, eu comecei a fazer uma pós-graduação em gestão pública também. As pessoas me olhavam, como assim, né? Professor, educação, de repente gestão pública. Porque eu tive experiências que se misturaram. Até daqui a pouco a gente pode conversar sobre isso também, né? Na área de educação e na área de gestão. Então, fiz uma especialização também em gestão pública. E agora, mais recentemente, eu concluí um mestrado em educação, que é realmente a minha paixão, assim, de verdade, é a educação, é sala de aula, é transformar o mundo através disso. Então, por meio de toda essa experiência e algumas coisas que eu fui estudando, elas nos possibilitaram estar à frente de alguns projetos. Com a minha esposa Priscila, que também é professora, inclusive eu conheci ela na faculdade, nós abrimos uma empresa de preparação, né, para cursos de escola técnica, vestibular, redação de Enem, concurso público, que a empresa Te Puxa. E ao longo do processo também, junto com muitos amigos e com muitas pessoas um pouco loucas e um pouco sonhadoras, nós criamos o Instituto Desenvolver, percebendo uma lacuna aqui no Vale do Paranhana. Hoje a gente percebe que é um assunto que se fala um pouco mais, inovação, futuro, mas quando nós criamos o Instituto lá em 2018, parecia que falar de futuro e de inovação era falar de algo muito futurístico. Nossa, era quase um filme de ficção científica, né? E teve mais pessoas junto comigo que perceberam essa lacuna e junto comigo, então, a gente criou o Instituto Desenvolver lá em 2018. E que essa lacuna não existe só aqui, né, no Vale, existe, eu acho que, a nível Brasil, né, acho que a gente deveria seguir mais esse caminho. E como que surgiu a ideia, então, do Instituto em si? Como que começou isso? Então, em 2018, eu estava dividindo a minha vida entre sala de aula de manhã e à tarde eu trabalhava na Câmara de Vereadores de Igrejinha. Eu assessorava o vereador Guto, então vereador na época, né? Que depois, inclusive, se tornou um dos principais fundadores e é até hoje o CEO do Instituto. E aí nós conversávamos muito sobre isso, né? Como ele tinha essa questão de ser vereador, de fazer um mandato propositivo. E eu levava algumas angústias de professor mesmo, de sala de aula. Dizia, cara, me incomoda muito que tem assuntos como educação financeira, como empreendedorismo, que não passam pela sala de aula. A estrutura da sala de aula ainda é a mesma de décadas e séculos atrás. Então a gente conversava muito sobre como seria uma escola ideal. E isso eram conversas esporádicas. Aí aconteceu um dia de nos procurar uma pessoa na Câmara. Só que quando tem uma bomba, o vereador ele sempre passa pro assessor, né? E aí as pessoas nos procuravam muito na Câmara para pedir emprego, para pedir ajuda, para pedir botijão de gás, essas coisas assim que as pessoas sabem que acontece, né? E as pessoas misturam muito, né? O que é Câmara de Vereadores e o que é Prefeitura. Então, para eles era tudo a mesma coisa. Eles precisavam de uma coisa na Prefeitura, nos procuravam lá, né? E nós, inclusive, partido de oposição. Então, a gente tinha zero poder de ajudar. Mas, de alguma forma, a gente sempre dava uma atenção, né? Aí ele me procurou e disse, Louro, eu acho que tem um cara aí que vai pedir emprego, só que eu tô todo atarefado aqui, vai lá e resolve com ele, ouve, enfim. Eu disse, meu Deus do céu, vamos lá, né? E aí, conversando com essa pessoa, eu percebi que, na verdade, a angústia dele não era uma angústia individual, era uma angústia coletiva. Disse, olha, eu conheço várias pessoas que, assim como eu, estão buscando emprego no município e nós não nos sentimos atendidos hoje de forma
da melhor forma pelo Cine, a gente não enxerga cursos do SESI, do Senai, de nada, a gente não sabe o que fazer. A gente gostaria de ter mais qualificação, mas nós não temos condições e tal e tal. Não tem acesso, né? A gente não tem acesso. Então, conversei com o Guto sobre isso e disse, olha, Guto, eu nem falei contigo, mas eu já marquei uma reunião com esse grupo e é mais ou menos umas 10 pessoas. E nós vamos ouvir eles porque é a nossa missão também, né? Como poder público, de alguma forma, ajudar a encontrar alguma solução. Nesse meio tempo, nós vamos para uma atividade chamada Ciclo de Debates, promovidos pela Prefeitura de Novo Hamburgo, que levou Fevale, levou empresas do Vale dos Sinos, muito bacana, estudantes, iniciativas da própria Prefeitura. Enfim, juntou poder público, iniciativa privada, terceiro setor, eles fizeram um debate muito legal. E a gente saiu com a cabeça fervilhando daquele evento. Cara, o Vale do Paranhana tem que ter um troço assim, a igrejinha tem que ter um troço assim. Então as coisas meio que casaram, né? A gente conversando com eles, a gente percebeu, poxa, o nosso município ele tá se atrasando, a nossa região sempre foi uma região muito desenvolvida, mas o mundo está mudando. Aí já tinha aquelas percepções das conversas de sala de aula e de educação, que eu comentei contigo antes. Sim. Aí tinha esse grupo nos procurando, precisando de ajuda. Juntamos tudo, né? Fechou tudo. Tá, então o que a gente vai fazer? Vamos trazer as pessoas. Nós não temos as soluções, mas nós podemos conectar quem possa encontrar essas soluções. Sim. Então nós chamamos entidades, nós chamamos as empresas, nós chamamos as universidades, e a gente fez em 2018 na Câmara de Igrejinha um evento chamado Fórum de Debates, que foram ali 2, 3 dias, eu não lembro se a primeira edição, acho que foi um dia só até, mas foi assim um dia, muitas horas, debates rápidos, várias pessoas, vários agentes, assim, inclusive figuras políticas, uma discussão assim muito qualificada, várias ideias, várias conexões surgiram ali, e no final do fórum de debates aí a gente lança o Instituto Desenvolver como uma forma de não jogar assim para a prefeitura ter essa responsabilidade, simplesmente, temos um problema aqui, não. Aí nós nos conectamos a muita gente de muitas áreas e nós decidimos, nós vamos criar com essa equipe de voluntários. Eu preciso destacar isso, que eu tô falando aqui muito de mim, do Guto e tal, porque a gente teve a ideia no início. Mas tem toda uma equipe por trás, né? Claro. E só funcionou porque tinha toda essa equipe. Sim. Então a gente criou ali 4 eixos, né? Empreendedorismo, educação financeira, desenvolvimento pessoal e comunicação. E a partir desses 4 eixos a gente começou a trabalhar ações para criança, adolescente, assim, a partir de 14 anos já. E essa ideia assim, de como surgiu, né? Essa história de como surgiu o Instituto Desenvolver, que na verdade não teve talvez um estopim só, teve várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas todas elas foram muito importantes no processo, né? Sim. E como que é a adesão, assim, como que a comunidade aderiu a esse projeto tão bacana? Então, primeiro, nos chamou muita atenção, assim, e para mim é um dos pontos assim que me deixam mais orgulhoso com relação ao Instituto, é que quando nós começamos a fazer, foi um trabalho muito de formiguinha. Mas quem que a gente conhece que trabalha com isso? A gente chamou uma pessoa que conhecia mais 2. Daquelas 2 que essa pessoa conhecia, já trouxeram mais alguém. Quando a gente se deu conta, a gente tinha uma equipe de quase 50 pessoas. Nossa! Quase 50 pessoas dispostas, assim. E a gente falou desde o início, gente, a gente tem muita vontade, a gente pode fazer parcerias, a gente vai buscar todas as possibilidades, mas a gente não tem um espaço físico. A gente não tem recurso para imprimir, nem para impressão. A gente não tem papel higiênico para colocar no banheiro dos alunos que vão participar das nossas atividades. A gente não tem nada, mas a gente tem vontade de fazer. E tem uma coisa que funciona muito em igrejinha, né? Que é a questão do voluntariado. Então, o pessoal, não, bora, a gente tá junto. Então, pessoas que estavam já com empresas, pessoas que estavam trabalhando nessa área de empreendedorismo, de inovação, de educação financeira, vieram agregando, e aí a gente fez, então, em 2019, a nossa primeira turma, né, com alunos de 14 a 17 anos, e a gente já criou e fez todo um projeto com eles, né, de eles desenvolverem um projeto no qual tinha que resolver uma solução para um problema da sociedade. Então, eles apresentaram, fizeram um pitch. Aí, na segunda edição do Fórum de Debates, que era o de 2019, a gente fez a formatura dessa turma e a apresentação dos pitches para uma banca avaliadora. E a gente já tinha uma parceria com a Fevale na época, então a gente usou o espaço físico da Fevale em Igrejinha, e os 3 vencedores, né, os 3 primeiros, foram pré-incubados, então tiveram já essa oportunidade de ter um acompanhamento técnico mesmo, né, daqueles projetos. E é legal porque é uma idade em que as pessoas estão sem direção, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso técnico, não sei por onde ir. E eu acho que é importante a gente ter essa direção, né? Sem Principalmente dúvida.
quem tá perdido não sabe, né? E alguns dos alunos... Porque nenhum desses projetos, assim, virou uma empresa, e é bem interessante, Tamara, a gente falar disso, porque muitas vezes as pessoas, quando ouvem falar em empreendedorismo, elas pensam que aquilo tem que virar um produto, tem que virar uma marca. O Instituto Desenvolver, ele traz uma ideia de educação empreendedora, acima do empreendedorismo em si, que é a questão de desenvolver uma cultura mesmo, independente do que você for fazer, de onde você for trabalhar, tem como ser empreendedor no setor público. Quer dizer, a gente conseguiu desenvolver neles uma postura empreendedora. Então, esses jovens que estavam lá conosco, a gente tem contato com vários deles hoje, eles nos procuram. E mesmo que nenhum dos projetos que foi ali pré-incubado tenha ido adiante, né? Mas mesmo assim, eles dizem, nossa, como o Instituto abriu portas para mim, como ele fez eu enxergar horizontes que antes eu não enxergava. Então, isso é muito legal, sabe? Claro. E agora me fala um pouquinho, assim, o Instituto ganhou um prêmio, né? Bem importante, que é um prêmio campeão de inovação. O que representou isso para vocês? Isso acho que foi 2021, 2021, né? O que representou ter ganhado esse prêmio e o que mudou depois disso? É bem boa essa pergunta também, porque esse prêmio, ele muda a forma como nós do Instituto enxergamos o nosso trabalho também. Porque nós sempre achamos que nós estávamos fazendo algo muito local, assim, e que era, inclusive, muito pequeno. Nós sempre pensamos, poxa, como a gente queria ter mais estrutura, né? A gente gostaria de poder fazer muito mais. A gente sempre achou pequeno o que a gente fazia. Importante, mas, assim, numa proporção ainda muito pequena. Aí, um dos nossos voluntários, ele trabalha no setor de inovação de uma empresa grande aqui da região, que concorria, através dessa empresa, a essa premiação, que é uma premiação do Instituto Amanhã, uma premiação nacional. Ele disse, cara, nós temos uma categoria que é de institutos de inovação, e eu estava dando uma olhada no que eles pedem nessa categoria, e eu vi que se encaixa muito no que o Instituto faz. E eu pensei em inscrever, falar um pouco do nosso trabalho, colocar o nosso case e inscrever a premiação. Então eu disse, cara, legal. A tentativa é válida, né? Não, a gente já tem, beleza, a tentativa é válida. Mas assim, zero expectativa. Aí, de repente, a gente foi premiado, assim, como campeã da inovação, né? Um dos instituições do Brasil mais bem avaliadas no sentido de fomentar a inovação. Então, aquilo para nós foi uma motivação muito grande, né? Uma mensagem muito clara de que, olha, vocês estão no caminho certo, o trabalho de vocês é importante e ele é destaque em todo o Brasil. Então, a gente teve um gás, uma motivação que foi muito importante naquele momento. Porque a gente tem uma arrancada, assim, muito meteórica, 2018 e 2019 com o Instituto. 2020 a pandemia fez a gente pisar no freio. Né? Num primeiro momento a gente achou, que legal, que agora a gente vai para online, a gente vai alcançar muito mais gente. Sim. Só que teve um momento, acho que você vai lembrar, que saturou, né? Ninguém aguentava mais entrar em live. Então, assim, a gente teve essa dificuldade, a gente teve muita gente desistindo no meio do caminho e de fato, né? Normal, tinha muita né? coisa acontecendo, Sim, né? O mundo coisa. tava... Então, aquilo também foi uma forma de reacender a chama do nosso trabalho, do nosso voluntariado. E é algo que a gente nos enche de orgulho até hoje. Com certeza, eu imagino. E hoje, como que tá o Instituto, assim? O que oferece? Como que as pessoas podem procurar? Qual é o processo para chegar até vocês? Hoje a gente até mudou um pouquinho, a gente ampliou, na verdade, a gama de atuação do Instituto. Então, a gente ainda tem aberto cursos para adolescentes. A gente faz parcerias 1 ou 2 vezes por ano e vamos até escolas do município de Igrejinha. Já fizemos aqui em Parobé, na João Mosman também, uma parceria específica com a escola. Então, a gente ainda tem feito esses cursos. A gente está trabalhando também com consultoria, então as empresas elas podem procurar o Instituto Desenvolver para realizar qualquer tipo de... Enfim, para trazer qualquer demanda que elas tenham na área de inovação. Nós ou vamos fazer pelo Instituto ou nós vamos ter o voluntário do Instituto para indicar que sabe ajudar naquela demanda. Nós temos trabalhado com palestras, com workshops. Hoje mesmo, nesse dia aqui que a gente está gravando, a gente fez uma atividade para alunos do ensino médio da Escola Bertalina, que a gente levou 2 empreendedores que compartilharam um pouco da experiência deles, falaram da jornada, levaram alguns insights para os alunos. Então, assim, tudo aquilo que a gente percebe de oportunidade para trabalhar. E agora a gente está também com um projeto muito legal que está saindo do forno, até vou anunciar aqui em primeira mão. Por favor. A gente está conversando com o Lar Padilha de Taquara para fazer aulões pré-ENEM. Não só para
não só para alunos do Lar Padilha, mas também para escolas de Taquara e Igrejinha. Então a gente vai fazer aí uma série de 42 encontros ao longo do ano, para que até novembro, quando chegar a data da prova, eles já estejam muito mais preparados para fazer essa prova do Enem. Então, assim, tem educação, tem empreendedorismo, tem possibilidades de abrir novos horizontes para adolescentes, para jovens, a gente tá dentro, né? Hoje as pessoas podem nos encontrar pelo @soudesenvolver, que é o nosso @ aí nas redes sociais. Volta e meia a gente recebe mensagem, não só de pessoas que queiram firmar parceria ou tenham alguma demanda, mas também de voluntários, porque é um trabalho assim que nunca é demais. Quanto mais gente agregar, melhor, Com né? certeza. E como que tu vê a educação hoje, assim? Tu falaste que poderia ter economia, empreendedorismo na grade curricular, que é fundamental, né? A gente deveria crescer já sabendo um pouco disso. Como que tu vê hoje a questão da educação mesmo no nosso país? Eu vejo que a gente tem um grande desafio, que é de conseguir conectar a sala de aula com o que o mundo está exigindo, né? Se nós pensarmos que 20 anos atrás, em 2004, só 19% das pessoas naquele ano tiveram acesso à internet. E é acesso, assim, não necessariamente acesso diário, é um acesso esporádico, ou seja, 81% das pessoas não acessaram nada, não tiveram nenhum contato com a internet. Em 20 anos a gente usa a internet para absolutamente tudo, para se deslocar. 24 horas 24 horas por dia, para pagar as coisas a gente já usa a internet. Então o mundo mudou tanto em 20 anos, e essa mudança ela tá tão exponencial, que a gente não sabe exatamente para qual mundo nós estamos preparando os alunos de hoje, né? Então, existe um conjunto de habilidades, de competências que a escola não pode se furtar de ensinar. A escola precisa avançar nesses assuntos. E eu vejo que nós estamos avançando muito lentamente com relação a isso. Então, assim, essa reforma do ensino médio, por exemplo, que ela está sendo muito debatida e tal, ela vem primeiro de um modelo anterior que fracassou, né? O aluno ele tinha 10, 12 disciplinas e ele não aprofundava em nada. E ele saía muito vago, saía no terceiro ano sem ter nenhum tipo de especialização. Então a gente conseguiu melhorar conceitualmente nisso. Mas a gente ainda não chegou no modelo ideal porque os professores não estão preparados para esses novos itinerários formativos. Então eu vejo assim que nós temos um grande desafio de estruturar melhor as escolas. Nós temos casos aqui na região de escolas que tem ar-condicionado na sala, mas não tem rede elétrica forte o suficiente para poder ligar o ar-condicionado. Então, como é que o aluno aprende num calor de 40 graus? Então, a gente precisa melhorar a estrutura, mas a gente precisa também conectar melhor as disciplinas, os conteúdos, aquilo que de fato desafia os estudantes. Então, eu vejo, como educador, assim, que nós temos esse grande desafio e que não é demais jamais falar em formação de professores, em acesso à tecnologia, em adquirir materiais, em fazer todo o intercâmbio possível, porque pode custar o futuro nós não trabalharmos essas questões. Com certeza. E agora na Páscoa, tu foi palestrar sobre um assunto geração Z, que é importante para todo mundo, né? Fala um pouquinho sobre essa palestra pra gente. Isso, eu participei então do Campus Party, que é um evento que acontece em várias cidades do mundo, na verdade, né? O Brasil aqui tem algumas edições, eu participei na Páscoa da edição de Brasília, para falar da geração Z e também para falar da geração Alpha, que é a geração dos nascidos entre 2010 e que ainda estão nascendo aí até o final até 2025. Então aqui nessa nossa meia hora de conversa já estão, mais ou menos estão nascendo 5, 6 mil pessoas dessa geração Alpha. Maior geração do mundo, vai ter 2,5 bilhões de pessoas mais ou menos. E eu conversei um pouquinho no Campus Party sobre como essa geração, como esses adolescentes, essas crianças, eles se relacionam, como eles enxergam o mundo, quais são as percepções de mundo deles, né? Então, assim, eu levei umas características bem interessantes. O tempo médio de permanência de um adolescente hoje num vídeo é de 4 segundos. Ou seja, se você não levar algo que seja capaz de prender a atenção desse jovem muito rapidamente, passou, ele vai desviar. Então, imagina o desafio que isso traz para quem está em sala de aula, em que antes nós tínhamos um contexto em que a informação ela era muito limitada, então o professor, de fato, tinha que expor a informação. Agora a informação ela é muito abundante. Então o professor ele tem outros desafios. E os alunos eles têm tantos mecanismos para encontrar qualquer assunto, qualquer conteúdo, que eu disputo com o YouTube, eu disputo com o cara do TikTok. Então, como que eu faço para minha aula ser interessante para ele, né? Então eu levei um pouco dessas características. Você já reparou, Tamara, que a Netflix, por exemplo, que é uma coisa que a gente usa assim para o nosso momento de lazer, descontração.
a Netflix tem a possibilidade de alterar a velocidade de reprodução do conteúdo para 2.0. Faz sentido tu olhar um filme, uma série no 2.0? Nossa. Pra mim é uma coisa inimaginável. Os meus alunos hoje de 13, 14, 15 anos assistem série e vídeo no 2.0 porque eles não têm paciência. Gente. Eles querem saber logo como é que acaba a história. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe, vendo uns livros. Minha mãe tem uma biblioteca em casa. E eu disse, o que nós vamos fazer com esses livros, né? Porque na minha época... Nossa, a gente ia pra biblioteca e abria na mesa redonda, assim, 10, 12 livros pra fazer um trabalhinho. Hoje em dia, tu não pega livro pra nada, né? E eu até queria te perguntar, assim, como professor, como que tu vê essa questão da rapidez com que as coisas mudam? Porque hoje, pra ti pegar um livro e reduzir em... um textinho desse tamanho, tu bota ali no site, ele te entrega, né? Não tem mais aquela coisa, vocês têm um mês para ler o livro e vocês vão entregar um resumo valendo nota. Não tem mais esse empenho do aluno hoje, né? É tudo muito rápido, muito prático. Como é que tu vê isso como professor? Como é que é isso em sala de aula? É um trabalho muito grande que a gente precisa fazer nesse sentido em tempos de ChatGPT e de tantas ferramentas de inteligência artificial que meio que fazem o trabalho pelo aluno, é de conversar o tempo inteiro com eles para falar primeiro das questões éticas que tudo isso traz, né, das implicações que todas essas ferramentas trazem, e também o aluno ele precisa entender, Tamara, qual que é a importância daquilo que ele está fazendo para o desenvolvimento dele. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: se vocês estão fazendo trabalho para ganhar uma nota, vocês vão fazer de qualquer jeito, porque tirar a média não é difícil, enfim, mas pensem na oportunidade que vocês têm, que muitos dos pais de vocês não tiveram, de ter acesso a uma educação de qualidade que prepare vocês para o mundo lá para fora. Então, assim, se eu quero me preparar para o mundo, eu não vou só jogar o meu trabalho no ChatGPT e entregar um resumo lindo e maravilhoso do qual eu não tenho a menor noção do que está dizendo. Porque a gente acaba ficando preguiçoso, né? Por que eu vou pensar se eu boto ali em 2 minutos tá feito? E adolescente já é preguiçoso por natureza. Imagina, eu fico preocupada porque eu tenho um filho que vai fazer 6 anos, então ano que vem ele vai pra primeira. Eu disse, meu Deus, tudo que ele tem que aprender pela frente. Só que eu ainda tenho na cabeça como era no meu tempo, né? Na faculdade, enfim. Pra ele vai ser assim. E eu também, como mãe, eu tenho que saber que caminhos eu tenho que tomar para que ele não fique cada vez mais preguiçoso em relação à educação. Porque senão ali na frente a conta vem, né? E vem pesado. E essa questão que você traz é importante porque traz também o papel da família pro jogo, né? Então, quando a gente faz reuniões de pais, eu costumo falar isso. Nós precisamos que os nossos alunos sejam bons filhos aqui dentro. Com certeza. E vocês precisam que os filhos de vocês sejam bons alunos, bons estudantes na casa de vocês. Então parece que é uma inversão de papéis, mas não. Eles precisam. É um casamento que precisa acontecer, porque a educação ela só se constrói assim de mãos dadas, né? E a gente tem uma questão hoje que muitos pais acabam terceirizando, né? Poxa, eu tenho afiliadas e tal, eu enxergo isso já nas crianças pequenas. Às vezes você dá um tablet, dá um celular na mão dela, a criança ela fica absorvida. Daí parece que resolveu aquela questão de eu preciso me concentrar aqui, eu preciso fazer alguma coisa e ela tá me atrapalhando, ela tá precisando da minha atenção. Mas isso a longo prazo também, a questão do tempo de tela, né? Eu falei sobre isso na minha palestra. É um desafio que nós temos também de fazer esse equilíbrio, de entender que existem momentos para cada coisa, que é um avanço que precisa ser gradual. Um processo. Né? Cada fase tem que ser cumprida, não adianta. Não Exatamente. A gente querer pular, porque... E agora em outubro, então, vai ter um fórum, né? Mais uma edição do fórum. Fala um pouquinho sobre esse evento tão bacana. Isso. Aí nós chegamos, então, no ano de 2023, ano passado, nós transformamos o antigo Fórum de Debates, que surgiu lá em 2018, no October Summit, né? Ele é sucedâneo do Fórum de Debates, uma roupagem mais dinâmica, mais interativa, entendendo justamente essa questão das transformações do mundo e que transformaram também o formato dos eventos. Então, a gente uniu todo aquele debate que nós já tínhamos sobre empreendedorismo, sobre inovação, com também a questão da valorização da cultura local. Para nós, igrejinhenses, a Oktober e toda essa questão ela é muito cara para nós. Então a gente juntou, além das palestras, além de todas as atividades dos empreendedores que a gente levou, dos pits que aconteceram, nós levamos também bandinha típica. Nós tínhamos as soberanas da Oktoberfest, a gente fez uma festa. Já uniu o útil ao agradável. Quando chegou o vice-governador ali no evento, a gente foi recebido com bandinha típica, já foi dançando. Então esse é o nosso October Summit, que vai acontecer na primeira sexta-feira de outubro desse ano.
e que já daqui uns dias a gente vai divulgar aí pelas páginas do Instituto Desenvolver. Inclusive, quem quiser seguir o Oktober Summit no Instagram também tem página específica do evento, porque em breve, acredito que agora já no mês de abril, no máximo no mês de maio, nós vamos começar a divulgar algumas atrações e já abrir inscrição também. Ah, muito legal. Passa muito rápido o nosso tempo, a gente poderia ficar o dia inteiro conversando, porque educação realmente é um assunto que tá aí, né? A gente precisa sempre estar evoluindo, porque senão ficar para trás não dá. Luiz, muito obrigada pela tua participação. Conte sempre com o nosso jornal para o que precisar, para o Instituto. A gente pode marcar um dia de ir lá conhecer, fazer uma reportagem bem bacana. Boa. E o jornal está sempre de portas abertas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Tamara. Obrigado ao Jornal do Povo. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí. Muito importante para a nossa comunidade também. E foi uma conversa muito bacana. Obrigada. Obrigadão. Obrigada. E o Fala do Povo fica por aqui. Semana que vem eu te encontro. Até lá.